Muitas vezes, a causa principal dos conflitos que as pessoas têm são as diferenças. Podem ser diferenças de pensamento, diferenças de visão de mundo, diferenças de cultura, diferenças de comportamento, mas são as diferenças. E a crença que está enraizada e inconsciente muitas vezes nas pessoas para que elas considerem ou tenham conflitos por causa das diferenças, é que as diferenças são um problema. As diferenças que existem entre as pessoas são um problema. Elas nos restringem, elas nos perturbam, elas nos atrapalham. E aqui eu já quero adiantar para os irmãos que essa é uma crença falsa. A crença que as diferenças são um problema é uma crença falsa. E, basicamente, o que nós vamos fazer hoje e nos próximos domingos é questionar essa crença, atacar essa crença, abalar essa crença que está enraizada em muitos de nós. E o que eu disse para vocês é que se essa crença inconsciente, lembra, for abalada realmente, ou talvez for demolida, você nunca mais vai olhar para as pessoas da mesma forma. Então, o objetivo nosso hoje, especificamente, é nós começarmos, batermos a primeira estaca na destruição dessa crença falsa e usando o que a gente já começou no domingo passado, a diferença que nós chamamos de introversão e extroversão, entendendo essa diferença de introversão e extroversão. E depois nós vamos ver outras diferenças. Esse texto é particularmente interessante para o que a gente vai discutir, porque duas coisas estão implícitas nele. A primeira coisa que está implícita é que, embora nós compartilhemos de uma unidade enquanto seres humanos, nós somos diferentes. Aqui Paulo está usando a metáfora do corpo. O corpo que tem muitos membros, cada membro com a sua diferença e com a sua função específica. O que está implícito aqui? Nós, como seres humanos, somos diferentes, essencialmente diferentes, embora tenhamos uma unidade também que ele próprio ressalta no texto. Mas além disso, o texto está dizendo também que essa diferença não é um problema. Ou melhor, né? Está aludindo, não está dizendo diretamente, mas está implícito. A diferença não é um problema. A diferença, na verdade, é a solução. Solução para quê? Para o propósito de Deus de construir uma sociedade nova que é chamada aqui de eclésia, de igreja. Igreja muito mais do que um prédio e muito mais do que um grupo de pessoas que seguem uma religião. Igreja é uma sociedade nova, diferente. E essa sociedade idealizada por Deus, como a sociedade humana deveria ser, o que está embutido nisso é que nós somos cada um individualmente diferentes e é essas diferenças que vão se somar e se complementar para que nós desenvolvamos o nosso potencial, o potencial que Deus idealizou para todos nós. Ou seja, diferença não é um problema, é o caminho. E a gente precisa entender precisamente isso para poder avançar. Então, primeira coisa que questiona essa crença, que é amplamente aceita, que as diferenças são um problema, primeiro questionamento vem do próprio texto bíblico. O texto bíblico não defende isso, não ensina isso. Agora, sabemos muito bem, quem está acompanhando até aqui, que você saber intelectualmente uma coisa não vai mudar a crença inconsciente que está em você. Muito trabalho tem que ser feito para essa crença mudar. Então nós precisamos avançar. E por isso, também pela experiência, nós sabemos que essa crença é falsa. E a gente começou a falar das personalidades humanas, dos diferentes tipos humanos, os modelos de personalidade que existem hoje com base no que se estuda sobre os seres humanos, que também, para esses modelos, os seres humanos são, em primeiro lugar, diferentes. Isso é inequívoco. Em segundo lugar, não é um problema as diferenças. As diferenças são complementos, são complementares. Edificam, para usar uma palavra bíblica, a sociedade humana. Então, dos dois pontos de vista, diferenças não são um problema. E aí é interessante, sempre que eu leio esse texto, eu enfatizo para os irmãos o seguinte. Primeiro, do que esse texto está falando basicamente? Ele está falando dos dons. Você sabe que tem vários textos de Paulo que falam sobre dons. Esse texto especificamente aqui, ele lista os chamados dons naturais. O que são os dons naturais? São aqueles dons que nós carregamos de nascença, por assim dizer. As inclinações naturais que nós temos. São as aptidões naturais que nós temos. Tem um que ensina, ele fala. Tem um que preside,
numa palavra mais atual, administra. Tem pessoas que são líderes naturais e são bons em administrar, tem pessoas que são bons em ensinar, tem pessoas que são bons ou boas em cuidar, que é o que ele está falando da misericórdia. E assim tem vários outros dons. Mas eu sempre insisto o seguinte, esse texto, essa lista não é exaustiva. Ou seja, não é uma lista completa. É uma lista exemplificativa. É como se Paulo iniciasse um tema. Olha aqui um tema importante para ser desenvolvido. As pessoas têm dons, têm habilidades. Agora, quem é que vai continuar essa pesquisa? São as outras gerações. Aqui eu estou dando o caminho inspirado. Deus criou os seres humanos assim. Há muitos dons, há muitas funções, elas não se opõem, elas se complementam. Agora vocês vão continuar essa pesquisa. E eu disse para vocês que um irmão nosso, que viveu no início do século XX, chamado Carl Jung, suíço, ele já fez essa pesquisa por nós. Ele continuou essa pesquisa. E ele chegou à conclusão que existem basicamente 16 tipos humanos. 16 personalidades humanas. E cada uma dessas personalidades tem dons, habilidades específicas, que carregam também fragilidades específicas. Carregam limitações específicas. Cada dom. E se a gente tiver tempo mais à frente, nas outras etapas do nosso projeto, a gente vai ver que, inclusive, estas aqui que o texto cita se enquadram também no estudo empírico pela experiência que o Jung fez para todos nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pesquisa do Jung, que existem 16 personalidades, tipos humanos de personalidades, com qualidades, com potencialidades e com limitações, e nós vamos analisar essas diferenças. Para entendermos o quê? Que elas não são o quê? Problema. Elas são o próprio caminho pelo qual nós precisamos compreender e avançar para chegarmos na unidade. Na unidade. Para quem está caindo meio de paraquedas aqui, o que é a TMC? Terapia de Modulação Cultural. É o projeto que a gente está desenvolvendo basicamente para transformar teoria em prática na nossa vida. Para transformar conhecimento, informação em formação. Para transformar aquilo que nós ouvimos, discurso, em vida real. Esse é o objetivo da nossa TMC. E o ponto de partida da nossa TMC é o princípio que na Escritura é chamado de amor, né, que eu costumo também colocar um adjetivo para diferenciar, amor incondicional. Amor agápico, se você preferir, amor kenótico, se você preferir, que é o amor divino. E o que nós falamos é o seguinte, para nós conseguirmos entrar nessa dimensão do amor incondicional, duas palavrinhas são necessárias. Aceitação do outro. Compreensão do outro. Você não vai conseguir aceitar as pessoas se você primeiro não conseguir compreender as pessoas. E essa etapa de compreensão é que nós estamos fazendo. Estudar esses 16 tipos é para quê? Para a gente conseguir compreender o outro. E se a gente conseguir compreender o outro, a gente vai começar a aceitar o outro. E se a gente começar a aceitar o outro, a gente está entrando na dimensão do amor incondicional de Deus. Você está se conectando com o amor incondicional. E o que eu trouxe aqui, disse para vocês, depois no final a gente vai retomar, é o seguinte, que o amor incondicional não é só a mensagem central das Escrituras. É a cura para todos os problemas, as dores humanos, individuais e sociais. E a gente vai voltar então a falar mais sobre isso lá no fim, na nossa conclusão. Mas se a gente quer realmente mudança na nossa vida, se a gente quer ser curado, inclusive, de problemas físicos, doenças físicas, literalmente, não só emocionais e espirituais, você tem que praticar o amor incondicional, você tem que aprender a praticar esse amor incondicional. Porque isso é se conectar com a essência divina. Qual foi a definição? Qual é a única definição que você encontra de Deus no Novo Testamento? Qual é? De João. Deus é. Não é Deus tem. Deus é amor. Essa é a essência divina. Se você se conectar, conseguir aprender a se conectar com essa essência, você vai ver diferenças gritantes na sua vida, em todas as áreas. O problema é que geralmente a gente não está alinhado com o amor incondicional, mesmo que às vezes a gente tente. Tentar não significa estar. Então, esse é o projeto da TMC, esse é o nosso pressuposto. Para viver esse amor incondicional, a gente precisa compreender os outros. Resumindo mais ou menos o plano do terceiro módulo. No primeiro módulo nós vimos o seguinte, para a gente conseguir se relacionar dentro dessa perspectiva do amor incondicional e aprofundar nos relacionamentos, nós temos que saber criar hábitos na nossa vida. Porque muitos comportamentos que nós temos são hábitos construídos que nós precisamos desconstruir. Então precisamos trabalhar esse tema. No segundo módulo, a gente percebeu o seguinte, muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar por questões emocionais, porque nós não entendemos como funcionam as emoções, e aí nós temos bloqueios, inclusive, que nos impedem de se relacionar com os outros. Então precisamos trabalhar esse segundo tema. E o terceiro tema
que é os relacionamentos efetivamente, nós precisamos conhecer e compreender os outros para conseguir nos relacionar. Então qual que é a ideia? Nós temos aqui uma comunidade e você tem que saber, conseguir compreender todos que estão aqui, minimamente, para que você consiga desenvolver essa relação de afeto, de amor incondicional com ela. Então, o objetivo de uma igreja, um dos grandes objetivos, é as pessoas se compreenderem, se conhecerem e se compreenderem. Então a gente vai fazer os tipos de todos aqui, ou de todos que participarem com a gente até o fim, para você conseguir compreender melhor essa pessoa. E para que se concretize nesta igreja aquilo que Jesus falou em João capítulo 17. Ele diz, para que todos sejam um, como eu sou um com o Pai e o Pai em mim, mas para que nós devemos ser um? Ele termina dizendo o que lá em João capítulo 17, Jesus? Por que nós devemos ser um? Só porque é legal, que é bonito? Você tem um amigo ali para você desabafar? Para quê? Para que o mundo creia. Olha só a importância de nós conseguirmos realmente superar essas barreiras relacionais. Não é você ter um templo com paredes pretas, com luzes, cheio de luzes e raios para todos os lados, ou até você ter um templo com parede branca e com um púlpito e um pastor pregando ali, fazendo sermão expositivo todo domingo. Não é. Tudo isso pode existir, mas o que vai fazer que o mundo conheça que nós temos uma origem diferente é o quê? Eu oro, Jesus falando, para que eles sejam um. Assim como eu sou com o Pai e o Pai em mim, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Enquanto isso não acontecer, nós somos igual aquele ratinho correndo na rodinha. Corre, 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 corre e não sai do lugar. Porque o mundo olha e não vê diferença nenhuma. E a diferença é aqui. Né? Tem muitas igrejas também que promovem, vamos fazer uma coisa missionária, uma viagem missionária. Não tem nada contra, claro, né? Mas vamos fazer uma viagem missionária. Sei lá, para o Haiti. Aí pega 10, 15 ali que pode pagar, claro, né? E aí vamos fazer a viagem missionária para o Haiti. Aí chega lá, constrói, ajuda. Ótimo. Só que eu vou dizer uma coisinha para vocês. Poderia dizer para eles também. Ajudar alguém que você só vai ver uma vez na vida é muito mais fácil do que aceitar alguém que você vê todo dia. O amor profundo mesmo não é a ajuda que você faz eventual. O amor profundo é você conseguir aceitar quem está do teu lado, dentro da tua casa. A tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu irmão e os teus irmãos na igreja. Isso é que é realmente o difícil do amor incondicional. E eu digo, se nós, como comunidade, conseguirmos avançar nesse ponto, você pode ter certeza absoluta que vocês não vão precisar ficar se desdobrando para sair, fazer evangelismo, isso e aquilo. A gente não vai precisar ir, as pessoas vêm. Porque as pessoas vão começar a olhar e falar assim, peraí, o que está acontecendo nessa comunidade? As pessoas realmente aceitam as outras? Isso não existe no mundo. Então, toda a TMC é um projeto para a gente conseguir avançar para além do discurso do amor, viver de verdade. Só que para isso, a gente tem que cumprir algumas etapas, como conhecer o outro, como se interessar pelo outro, como compreender o outro. Senão a gente não vai aceitar. E a gente vai ser igual o ratinho correndo lá na rodinha, continua correndo na rodinha. E eu sei que as pessoas não falam aqui, né, na igreja e tal, mas eu escuto muito, né, porque como eu não sou pastor, né, aí é mais fácil de eu ouvir as coisas, né, o pastor geralmente é mais difícil que as pessoas ficam com medo de falar. Eu escuto as coisas. E as pessoas falam muitas vezes, parece que eu estou aqui 20 anos, 10 anos, 15 anos e não sai do lugar, e não avança, e não acontece nada, e a minha vida continua a mesma e a dos outros também. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso, se você não está avançando, e nem as pessoas à sua volta, no amor incondicional, na aceitação dos outros, na compreensão dos outros. Então a gente está tentando quebrar isso, exatamente, esse abismo que existe entre a prática e a teoria. Então vamos lá. Vamos definir aqui, rapidamente, já quem é introvertido e quem é extrovertido. E vamos colocar no quadro ali. Você já vai saber quem é introvertido e quem é extrovertido. E aí vamos fazer isso nas outras também funções. E assim a gente vai conhecendo cada irmão da nossa comunidade. Então, 3 perguntas para você definir se você é introvertido ou se você é extrovertido. E aí a gente já volta para os problemas relacionais envolvidos na questão da introversão e extroversão. Mas vamos fazer o teste primeiro rapidamente. 3 perguntas. Extroversão e introversão. O que é mais comum para você? Você tem mais problemas em compartilhar demais a sua vida? Você se arrepende depois, eu falo demais, minha boca aberta, né, como diz, boca aberta. Boca de sacola, né?
Fala demais. Então você tem mais problemas em compartilhar demais a sua vida ou é o oposto? Você tem mais problemas, você compartilha de menos a sua vida. Depois você fica arrependido, puxa vida, eu queria até compartilhar, mas não consegui. Então, tem dois tipos de pessoa. Uma que tem mais problema porque compartilha demais. Outra porque compartilha de menos. E aí não consegue muitas vezes criar relações direito porque não compartilha. Então tem um certo equilíbrio. Então já marque aí, se você é um, você é E, extrovertido. Se você é o 2, você é o I, introvertido. Tá? A gente vai fazer outras perguntas porque tem tipos de extrovertido e tipos de introvertido, que depois a gente vai ver. Então vamos fazer 3 perguntas só para ficar mais, não ter erro. Marcaram aí já na cabeça? Sim. Tá, próxima. Você prefere trabalhar ou rende mais trabalhando sozinho ou trabalhando com outras pessoas? Se você prefere, veja, não é questão. Tem gente que vai trabalhar dos dois jeitos. O que precisar eu faço. Mas aqui é a preferência. Que você tem preferência e você acha que rende mais. Sozinho é I, introvertido. Com outras pessoas, E, extrovertido. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Quando você está estressado ou cansado, você procura descansar sozinho, precisa ficar sozinho, ou encontrando amigos e colegas. Então veja bem, todos nós temos momentos que queremos ficar sozinho, independente se você é introvertido ou extrovertido. Todos nós temos momentos que gostamos de encontrar com amigos, introvertido ou extrovertido. Só que aqui a questão é, quando você está esgotado, estressado, você fala assim, ah não, eu tenho que sair, tenho que encontrar com alguém. Ou, não, eu tenho que ficar em casa lá, assistindo Netflix ou Barras Cobertas. Qual é o seu caso? Se for o 1, é I. Se for o 2, é E. Pronto? Tá, agora nós vamos fazer a nossa lista aqui para aprofundarmos na compreensão da nossa comunidade. Vamos lá, um por um. Aí vocês vão me dizer as 3 respostas. I, E, ou E. Se tiver variado, você vai me dizer também, tá bom? I, os 3 I. Os 3 I. Então aqui, Gil. Então, queridos, tem problemas, a pergunta que nós colocamos no domingo passado, existem problemas relacionais específicos em virtude de uma pessoa ser introvertida ou extrovertida? Sim, existem. Quais são esses problemas, basicamente? Primeiro, só relembrando, pode ter problemas quando as pessoas convivem proximamente, né? Por exemplo, pessoas da família, marido, esposa, principalmente marido e esposa, pode impactar até mesmo a saúde. Por quê? Porque a extroversão e a introversão definem a economia de energia da pessoa. O que vai esgotar mais a pessoa e o que vai recarregar a energia da pessoa. Então a pessoa introvertida, ela vai ser mais esgotada quando está no ambiente exterior ou em relações sociais e vai recarregar mais energias quando está sozinha. O extrovertido é o contrário. Então quando as pessoas convivem durante muitos anos, isso pode ter impacto na saúde, inclusive. Saúde emocional, pode ter impacto também na saúde física, né? Problemas como estresse, esgotamento e assim por diante. Então não vou aprofundar porque a gente já falou sobre isso. Então só para relembrar. Primeiro impacto na saúde. Segundo impacto na comunicação. Nós falamos o seguinte, o introvertido ele processa o pensamento e o sentimento mais para dentro, o extrovertido para fora. Isso gera problemas de comunicação. Porque a pessoa não sabe muitas vezes o que o introvertido está pensando, o que o introvertido está sentindo. E isso pode trazer problemas na convivência e no relacionamento. Vai ter um impacto na compreensão. Por quê? O que nós mencionamos, o introvertido, muitas vezes a inexpressividade dele, ele não expressar o pensamento e o sentimento, vai ser vista, essa condição, pelo extrovertido como, muitas vezes, como desinteresse, como indiferença. Só que uma vez que ele é introvertido, você não pode tirar essa conclusão. Você, na verdade, não sabe. Veja a diferença quando você está lidando com um extrovertido. Se o extrovertido não expressa nada diante de você ou diante de uma situação, o que significa isso? O extrovertido significa que ele ou não gostou, ou é indiferença mesmo, ou desinteresse. O extrovertido. Agora, o introvertido não. Então veja como é fácil a gente cometer essas falhas na interpretação do outro. Se a gente está falando com um introvertido, está lidando com um extrovertido, a leitura é uma. Se está lidando com um introvertido, a leitura é outra. Então as nossas especulações, ele ficou assim por causa disso, por causa daquilo, o introvertido você tem que suspender o juízo. Essa é a palavra certa. Suspende o juízo. Não tem como saber, nesse momento, por que ele ficou assim. Pode ser simplesmente ele estava explodindo de alegria dentro dele, mas ele não conseguiu expressar. Tá? Então, isso é problema de compreensão. Por outro lado, pode gerar problemas de compreensão, por quê? O extrovertido, como ele coloca o pensamento para fora e as emoções muitas vezes também aparecem para fora, o introvertido pode amplificar aquela emoção que foi colocada. Porque como ele não costuma expressar, aquela euforia ou aquela revolta do extrovertido que saiu para fora, ele pode amplificar 10 vezes. Não é para tanto.
Porque, na verdade, é a maneira dele se comportar. O fluxo dele é o tempo todo para fora. O extrovertido já virou a página e o introvertido está lá ainda pensando por causa da reação que a pessoa teve. Mas isso aí é uma interpretação errada, é uma compreensão errada. Você tem que entender que ele é extrovertido. Então vai sair para fora, já virou a página, já está em outra e você está lá remoendo ainda aquilo ali. Então você amplifica. Então pode gerar problemas de compreensão, o simples fato de convivência de uma pessoa extrovertida e introvertida. E por fim, pode gerar problemas de aceitação. Aceitação por quê? Porque essas diferenças muitas vezes vão ser vistas como problemas da outra pessoa, como defeitos da outra pessoa. Então foi o que eu mencionei no domingo passado. Por exemplo, é comum o extrovertido entender o comportamento do introvertido como defeito, como defeitos. A pessoa é fechada, a pessoa é antissocial. E o que nós vimos basicamente no domingo passado é que o fato da pessoa ser introvertida vai desenvolver certos dons, mas por outro lado, ela vai ter limitações. E no caso do introvertido interpretando o extrovertido, também pode ter problema de aceitação, porque o introvertido pode achar que o extrovertido é superficial, pode achar que ele é disperso, pode achar que ele não se aplica nas coisas, sendo que na verdade é simplesmente a contraparte dele ser extrovertido. Ele é extrovertido, então ele é voltado para o mundo exterior, ele é sociável, ele tende a expressar os seus sentimentos, mas tem a contraparte disso, a limitação. Ele realmente vai ter um pensamento mais superficial, mais no presente, e vai tender também a ser mais... fugiu a palavra que eu usei. Não, a palavra que eu falei agora há pouco, né? Não lembro, mas enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Tá, então gera problemas exatamente de aceitação. Então veja que a primeira diferença entre as pessoas, que é extroversão e introversão, já traz problemas de aceitação. Então quando você olha para essas pessoas, já começou a absorver aqui quem é introvertido, quem é extrovertido, aprenda agora a compreender essa pessoa, que ela é diferente de você. E isso não é um problema. Na verdade, isso te impulsiona. Pense da seguinte maneira, a pessoa, aqui falando da introversão e extroversão, mas no geral também, a pessoa tem exatamente o que você não tem. Eu acho muito interessante nos meus relacionamentos, por exemplo, no trabalho, fora, como muitas vezes o extrovertido, ele chega e ele me arranca do meu mundo interior. Ele não pede licença para fazer isso. Ele simplesmente chega e começa a falar com você. Mas todo mundo tem medo de você, muitas vezes, né? Mas o extrovertido não tem. E aí ele chega lá e ele te arranca do seu mundo interior, começa a fazer perguntas, conversar com você, e ele traz movimento para a vida do introvertido. Ele traz, às vezes, a alegria que está faltando ali em certos momentos. Ele traz informações novas para que o introvertido possa, inclusive, analisar depois. Porque como ele é introvertido, ele tem um problema. Qual é o problema? Ele não está coletando tantas informações novas, porque ele está no mundo interior, como é que ele vai coletar? Mas quem faz isso para ele? É o extrovertido. Ele chega e traz informações, traz alegria, traz movimento. Agora, o introvertido traz profundidade para o extrovertido, traz reflexão para o extrovertido, que ele muitas vezes não tem. Então, queridos, quando a gente começa a entender isso, hoje em dia, eu amo quando um extrovertido chega e me aborda desse jeito e me tira do meu mundo interior. E eu percebo que muitos deles amam a profundidade e a reflexão que muitas vezes ele não tem. E aí nós vemos que realmente nós somos complementares. Um não existe sem o outro. Quando você tem só pessoas introvertidas, você tem um problema realmente. Não tem movimento. Não tem, muitas vezes, aquela agitação. Não tem sair da sua zona de conforto. E quando você tem só extrovertidos, você tem outro tipo de problema. Quando é só extrovertidos. Então por isso eu quero terminar com vocês aqui, só mostrando quando você tem problemas também, quando tem dois introvertidos, dois extrovertidos. Dois introvertidos, os problemas. Problema de comunicação. Claro, né? Porque os dois não se expressam. Problemas de distanciamento afetivo, porque muitas vezes não tem as trocas ali, as conversas necessárias. Problema de agressividade passiva, que é mais comum no introvertido. Como ele é introvertido, ele tem mais essa postura de agressividade passiva, silêncio, né? Punição com silêncio, coisas do gênero. Ressentimento, como não tem comunicação muitas vezes, vai guardar. Vai ficar ali especulando na cabeça o que aconteceu e guardando o ressentimento. Enquanto que o extrovertido resolve logo de uma vez. Isolamento, né? Em casos extremos, dois introvertidos no caso, pode haver isolamento. Por exemplo, um casal, dois introvertidos. Eles vão ser muito mais isolados do que se fosse um introvertido e outro extrovertido, porque daí um compensa o outro, arranca o outro do seu isolamento. Agora, se forem dois extrovertidos, veja lá que são outros problemas. Conflitos verbais, né? Claro, mais frequentes. Agressividade, agora é ativa, não é passiva, né? E aí você vai ter também competição por protagonismo, porque o extrovertido, ele é o protagonista. Ele chegou no ambiente e ele é o protagonista. Só que você tem dois extrovertidos juntos, aí vai ter uma competição entre eles pelo protagonismo. Né? Então, e vai ter excesso de atividades, né? E aí às vezes precisam de alguém para puxar eles de novo para calma, para pensar, para conversar. E superficialidade relacional, porque veja, tem relação? Tem, só que quando é demais, quando é com muitas pessoas, quando cada dia, cada semana está com um grupo diferente, você tem o quê? Superficialidade relacional. Tem relação, mas é superficial. Então você encontra isso quando você tem casais que são os dois extrovertidos, vai ter esses problemas. Casais que são os dois introvertidos, vai ter outros problemas. Um introvertido e outro extrovertido, vai ter outros tipos de problema. E aí, eu falo assim, tá, mas no caso de dois introvertidos e dois extrovertidos, não tem a complementaridade.
Exatamente, você entendeu certo. Se você tiver 2 introvertidos, 2 extrovertidos, você vai ter um problema que não vai ter a complementaridade. E é por isso que o propósito divino para o ser humano não é cada família no seu quadrado. Não é. Porque se você não encontra a complementaridade na sua família, no seu núcleo familiar, essa complementaridade vai acontecer na comunidade. O casal introvertido, na comunidade, vai ser forçado a sair do isolamento. E o extrovertido, na comunidade, o casal extrovertido, vai ser chamado a sentar no banco, ficar quieto e ouvir um sermão de 40 minutos, por exemplo. A refletir sobre a sua vida, a pensar e a conviver também com outros introvertidos. Então veja que a conta fecha quando você inclui na sua vida a comunidade de fé, porque aí tudo se complementa. Lembra disso, para a gente terminar aqui, nosso texto bíblico. Deus nos criou desta maneira, diferentes. Essa diferença não é um problema, muito pelo contrário. Essa diferença é o caminho para você ter aquilo que você não tem. E não vai ter mesmo, nem depois dessa vida, você não vai ter. Por quê? Porque foi projetado para você ter essas outras habilidades através das outras pessoas. Não foi projetado para você, eu não desenvolvi esse meu lado ainda. Você nunca vai desenvolver. Você só vai desenvolver quando você entender que você desenvolve isso na relação com os outros. E por isso que a imagem de Cristo é coletiva, não é individual. Porque juntos nós fazemos o corpo. Fazemos o corpo. E aí sim, nós nos tornamos completos. Então nós precisamos trabalhar isso com seriedade para que essa unidade se manifeste entre nós e para que as pessoas olhem e digam, tem algo realmente diferente acontecendo aí. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer essas pessoas. Por que eles são diferentes? Que é o que Jesus disse em João capítulo 17.